capítulo 7. Vamos ler do 36 ao 50. A minha versão é um pouco diferente, mas eu vou ler e os irmãos acompanham. Amém? O texto diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe que Jesus estava comendo na casa. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos. Beijou-os e ungiu-os com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então Jesus disse: Simão, tenho algo para dizer a você. Diz, mestre. Disse ele: 2 homens deviam um certo credor. Um lhes devia 500 denários, o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem mais foi perdoada, que a dívida maior foi perdoada. Julgou bem, disse-lhe Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados delas lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Mediante a luz desse texto, eu quero falar sobre o tema: quem é você? O Wisber, ele ressalta que esse encontro que essa mulher teve com Cristo, se a gente somar os 3 evangelhos, a gente vai perceber que esse encontro está depois de um convite que Cristo fez. Cristo fez um convite: vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Wisber, ele ressalta que foi possivelmente nessa hora que essa mulher escutou esse convite e correu aos pés do Senhor, né? E Jesus, ele teve um convite ali dado pelo fariseu, e a gente percebe que esse convite não foi o convite daqueles que eu tive aqui hoje, né? Assim, com alegria, um convite que a pessoa realmente preza a minha presença aqui, né? Como a gente pode sentir com os irmãos aqui. Mas o convite que Jesus recebeu, a gente percebe que aquele fariseu não acreditava em Jesus. Ele não tinha confiança em Jesus. Como um profeta, principalmente, ele não acreditava em Jesus. Segundo Henry, Jesus era uma distração para eles, para ele e para a sua família. Ele levou Jesus ali naquele lugar porque ele queria alguém para trazer algum tipo de distração para os seus amigos, para os seus familiares. Então ele convida Jesus, né, nesse sentido. E talvez também pela popularidade que Jesus tinha. As pessoas escutaram falar de Jesus e as pessoas faziam fila para ouvir Jesus. As pessoas escutaram falar de Jesus e as pessoas iam ao encontro de Jesus. Como eu disse, o convite que essa mulher escutou, provavelmente, correu aos pés de Jesus. E a gente pode destacar
esses três personagens desse texto. Primeiramente, a mulher. Quem era aquela mulher? Uma mulher pecadora, desprezada. Talvez muitos de nós tenham já passado por isso. As pessoas olhando para nós e falaram bem assim: esse cara não é digno. Essa pessoa não é digna de entrar na minha casa, né? Talvez algum de nós possam já ter passado por situações desse tipo. Outro fato interessante é os atos que a mulher faz, né? Ela comete ali um ato de louvor, né? Ela corre para Jesus e ela não está preocupada quem está olhando para ela. Ela simplesmente, ao ouvir aquele convite de Cristo, ela simplesmente, a escutar que Cristo poderia salvá-la, né? Aliviar o seu fardo, o seu cansaço, ela corre para Jesus. Nessa passagem que a gente leu, que nós lemos aqui, essa mulher não tem fala nenhuma, mas tem muita atitude. Nessa passagem que nós lemos aqui, ela sai desse encontro aprovada por Cristo. Talvez a gente olhasse para ela e falasse: essa aí não tem chance nenhuma, como o fariseu fez. E uma das personagens principais do texto é essa mulher. O outro personagem é o próprio Simão. Simão, um fariseu respeitado, que as pessoas possivelmente olhavam para ele e baseavam a sua fé no modelo, né? Alguém que conhecia a palavra de Deus e alguém que incentivava as pessoas, né, a seguir o caminho de Deus. Talvez as pessoas olhavam para ele como uma referência. O ato dele era de desprezar os pecadores. Você percebe que ele olha para aquela mulher e ele despreza a presença daquela mulher. Ele percebe que ali é uma pessoa pecadora e possivelmente na mente dele, essa mulher vai contaminar nós também. Então ele resolve desprezar. E pelo esse fator que ele está fazendo aqui, a gente percebe que ele não despreza só a mulher, mas qualquer pecador que se aproximasse dele seria desprezado também. Ele critica Jesus pela compaixão que Jesus tem. Jesus é um Senhor que resolve estender a mão para aquela mulher, resolve perdoar os pecados daquela mulher, receber aquela oferta daquela mulher. E o fariseu que está do lado, ele olha e fala: esse nem profeta é. Ele não sabe nem que essa mulher é pecadora. Porque, no ponto de vista de Simão, ele está cego. Simão é uma pessoa cega. Ele não consegue ver nem os próprios pecados. Ele não consegue enxergar nem o que ele deve. E ele sai daquele encontro com Jesus reprovado. Tem muita palavra, tem muita fala, mas tem pouca atitude. Em terceiro lugar, nós temos Cristo, o Filho de Deus, a justiça em pessoa. Ele enxerga o coração do homem. E antes que Simão pudesse falar, ele já sabia o que estava no coração de Simão. As atitudes de Cristo, elas por si mesmo falam. E a gente tendo em contexto essas três pessoas, desse sermão, dessa passagem, eu quero refletir com vocês sobre esse tema que foi falado: quem é você? Esse texto ele foi escolhido de propósito. Esse faz parte de um sermão de John Wesley, né? Um compilado de sermão que o John Wesley tem. Quem não conhece John Wesley, foi um teólogo inglês, né? Fundador do metodismo. E ele destaca nesse sermão, nesse compilado de sermão, tem ali um parágrafo que fala sobre, e ele pergunta: quem é você? E ele vai destacar 3 tipos de pessoas. 3 tipos, né? 3 situações que o ser humano passa, que o ser humano é. E a primeira delas é o homem natural. O homem natural, ele se encontra num estado de mentalidade de temor, não tem temor, ele não tem temor nenhum a Deus, e não tem nem amor pelos seus próximos. O homem natural, ele não tem medo da morte. O homem que vive naturalmente, se você chegar para ele e falar: Jesus te ama e ele quer te salvar,
ele vai falar: me salvar de quê? O homem natural, ele não tem medo de suas consequências, das consequências de seus pecados. Ele não sente culpa. O homem que está vivendo naturalmente, os pecados dele para ele é normal. Ele não deve ninguém na sociedade, para isso basta. Isso basta para ele. Ele não luta contra os pecados dele, porque se ele não sente culpa, ele não tem para que lutar. Ele é cego. Ele caminha para o abismo sem ver o abismo. Ele está a ponto de cair num buraco e não consegue enxergar o buraco que está na sua frente. O homem natural, ele pensa que é bom. Ele olha para si mesmo e fala bem assim: eu sou um cara exemplo na sociedade. O homem natural, ele tem alegria, se diverte com seus amigos, pois ele acha que Deus é bom demais. E ele pensa que Deus não tem condição de castigar ninguém. Quando falam da ira de Deus para ele, ele fala: Deus é bom demais. Tem uma linha teológica que diz que, no final de tudo, até o inimigo seria salvo. Olha que coisa. A condição do homem natural. Ele olha para Deus como um Deus muito bom. Tão bom que não tem condição sequer de castigar ninguém. O problema maior é que esse homem natural, ele também pode ser religioso. Na situação que a gente vê o mundo hoje, nós vemos muitos homens naturais na frente de igrejas, né? Na frente de pessoas, comandando pessoas, discipulando pessoas. A gente vê muitos homens naturais que não têm amor pelo próximo. Quando o próximo cai, em vez dele ajudar a levantar, ele julga. A situação desse fariseu é a maior prova disso. Era um homem que estava na frente. E, no entanto, ele seguia uma linha de caráter natural. Eu tive um amigo que não faz parte dessa denominação, é uma outra denominação, e ele, em determinado momento, acho que não compensa falar o nome da denominação, e, em determinado momento, ele caiu em pecado, né? Ele adulterou, e na denominação dele, é comum que essa pessoa fosse expulsa da igreja. Ela não podia ser saudada com a paz. Ela não podia ser cumprimentada na rua. E ele chegou num nível que ele não podia nem sequer chegar perto de sua esposa, né? Seus filhos o desprezavam. E ele viveu nessa situação durante muito tempo. E essa situação fez com que ele caísse e não levantasse mais. Olha que triste isso. Talvez, se ele tivesse visto a mão de Cristo estendida para ele, né? Como aconteceu com essa mulher, talvez ele teria conseguido se colocar em pé de novo, né? Mas, infelizmente, a condição de um homem natural, ela é prejudicial demais para a igreja, para a vida do cristão. Porque quando a gente enxerga uma pessoa cair, né? Quando essas pessoas enxergam uma pessoa cair, ela faz é mandar um pé nas costas para cair mais rápido. Ela não tem condição nenhuma sequer. Ela está indo para o buraco e está levando os outros junto. Ela não enxerga o abismo que está caindo e não tem condição de ajudar ninguém que está caindo. Essa é a condição do homem natural. John Wesley, ele explica isso no seu livro, né? No seu sermão. E ele vai explicar a segunda pessoa, que é o homem que vive sobre a lei, né? O homem que vive sobre a condição natural, o inimigo está pouco preocupado com ele. Está aplaudindo ele. A ação que o inimigo tem na vida dele é só aplaudir e falar: você está certo. Segue aí teu caminho que você está indo bem, conforme o combinado. E temos também um homem, em segundo lugar, que vive sobre a lei, né? O homem que vive sobre a lei, ele está consciente de suas falhas. E ele está em estado de escravidão e medo. Ele olha para Deus e fala: Deus é justo demais. E a consequência dessa justiça vai ser a minha perdição. O homem que vive sobre a lei, ele tem medo da morte.
Ele sabe que a qualquer momento que ele morrer, ele está com o pé no inferno. John Wesley, em outro livro dele, ele escreveu no seu diário que tinha medo da morte. Ele pensava que se ele morresse, ele já estaria no inferno. Ele olhava para Deus e não conseguia entender como que Deus olhava para ele. O homem natural, ele sente muita culpa. O tempo todo, ele olha para ele e fala bem assim: eu sou culpado. Eu tenho que pagar pelos meus erros. Eu tenho minhas falhas e eu preciso pagar por elas. O homem que está sobre a lei, ele luta contra o pecado, mas ele não consegue vencer o pecado. Ele está lutando o tempo todo, tentando se corrigir, mas em uma pequena falha, a condenação já recai sobre ele novamente, e ele já está à bancarrota de novo. O homem que vive sobre a lei, ele percebe sua condição, quando ele olha as leis de Deus, e ele percebe que não consegue cumprir nenhuma delas. Ele olha a sua condição e fala: eu estou perdido. Não tenho condição, não tenho quem me salve. Paulo vai escrever isso em Romanos. Paulo vai falar: quem me livrará do corpo dessa morte? Só que Paulo, ele completa depois. Só porque a condição do homem natural, ele está nessa frase: quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai me tirar em direção da ira de Deus? O homem que está sobre a lei, ele sabe o que ele merece. Ele está caminhando para o abismo e está desesperado, porque ele vai cair no abismo. E ele está vendo o abismo, ele está enxergando o abismo. Ele está a todo momento com medo de morrer. Ele sabe, se ele morrer, o que ele espera a ele é uma coisa que é desagradável demais. E ele também não tem alegria. Davi, quando ele peca, esse sentimento nasce no coração de Davi. A falta de alegria por ser salvo. Davi, ele ora ao Senhor e fala: Senhor, devolva a alegria da minha salvação. Olha que forte isso. Davi não está falando me salve, ele está falando devolva a minha alegria, porque eu não me sinto mais salvo. Eu me sinto sujo, eu me sinto fraco, cansado, eu me sinto pecador. Nessa condição, aquela mulher se encontrava ali olhando para Jesus, né, como uma porta de saída disso tudo. Mas a condição que ela vivia ali sobre a lei, sobre o julgamento do povo, o julgamento daquele Simão, né, o julgamento da população, ela se achava perdida com toda certeza. Ela estava, além de perdida de salvação, estava excluída da sociedade, né? Então ela sofria de duas formas: naturalmente e sobre a lei. O homem que ele vive sobre a lei, ele está completamente perdido. E quando ele olha para Cristo, ele clama pela misericórdia de Cristo, e ele enxerga Cristo, então o Espírito Santo de Deus lhe abre os olhos. O Espírito Santo de Deus consegue para ele uma forma dele ver a situação e saber que a salvação dele não depende só dele. E aí nasce o homem que vive sobre a graça. O homem que vive sobre a graça, ele se encontra ciente de suas falhas. Mas também ele entende que não pode pagar os seus pecados, ele não tem condição de pagar. Ele sabe que quem pagou por ele foi alguém que tinha condição de pagar. Não se paga por uma dívida, uma coisa que você não tem condição, você não consegue pagar, não se paga por uma dívida dessa. Ele olha para Cristo e agora ele consegue se enxergar lavado pelo sangue de Cristo. Ele olha para Cristo e agora aquele abismo que ele está caminhando, ele começa a ver um fim. Ele começa a enxergar uma saída daquele abismo. Agora ele começa a passar por situações que é totalmente ao contrário do que ele vivia antes. Perceba a diferença. O homem natural também não tinha medo. Ele não teme mais.
Ele olha para Cristo e sabe que Cristo salvou. Ele olha para Cristo e sabe que Cristo pagou a sua dívida. Ele não sente mais culpa, porque ele sabe que sobre a cruz de Cristo foi carregada toda a culpa que ele tinha. O homem que vive sobre a graça de Deus, ele luta contra o pecado, mas ele vence o pecado. Porque agora ele tem o Espírito Santo de Deus que o ajuda nessa caminhada. O homem que vive sobre a graça, ele reconhece a sua condição. Ele enxerga as suas falhas, ele corrige as suas falhas e ele não julga mais. Ele consegue olhar para as pessoas com empatia. Ele consegue se colocar no coração, no lugar das pessoas e saber o que ele passou. Essa condição, ela é uma condição que reconhece a graça de Deus e uma condição que tem alegria pela salvação. A condição que Davi almejava, o que Davi clamava a Deus, o que Davi pedia a Deus, era que Deus devolvesse a alegria da salvação. O homem que vive sobre a graça, estou falando de Davi, que estamos falando de antes da vinda de Cristo, tá? Para quem acha que a graça de Deus se manifestou só agora, está enganado. A graça de Cristo ela é presente no Antigo Testamento em peso. Em peso. A graça de Deus ela está presente na nossa vida todos os dias, né? A vida do cristão que vive sobre a graça ela é uma batalha diária, né? A gente passa por todos os dias da nossa vida batalhando, mas sabendo que a gente é vencedor. Diferentemente do homem que vive sobre a lei, que luta e não consegue vencer. Olha para si mesmo e está perdido. Esse homem agora, que vive sobre a graça, ele luta diariamente e vence diariamente. Ele tem o Espírito Santo de Deus que o ajuda nessa caminhada. E por esse motivo ele é grato. Ele tem gratidão suficiente no coração para poder fazer a obra de Deus. Ele não está agora se preocupado só com a sua salvação, mas ele está preocupado agora com a salvação dos terceiros. Ele está preocupado agora em levar a palavra para aqueles que estão caminhando para o buraco como ele estava. Ele estava agora olhando para a sua situação e falando bem assim, graças a Deus, que foi o sangue de Cristo que me libertou. Paulo ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele completa falando, graças eu dou a Cristo, que se não fosse por ele eu não teria essa condição. Esse homem da graça entende essa segunda parte. Ele olha para a condição dele agora e ele tem necessidade de compartilhar Jesus. Ele tem essa necessidade. Ele olha para a sua condição que ele estava e agora ele olha para a situação que as pessoas andam e ele se preocupa. E ele olha para a situação de pessoas que estão naturalmente vivendo aí, nas suas vidas, sem culpa, sem mancha. E ele lamenta muito, apesar de tentar muito. Essa condição, meu irmão, de homem natural, é uma situação que só o Espírito Santo de Deus pode livrar. Não adianta você se esforçar o que for. Você prega a palavra de Deus e entrega na mão de Deus. Porque Jesus vai falar em João 16, 8, vai dizer que o Espírito Santo ele veio para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer do pecado, o homem que está naturalmente vivendo sem ter culpa nenhuma. O homem que vive sua vida falando, eu não devo, não tenho nenhuma dívida no meu nome no banco, eu não faço mal ao meu vizinho, eu não faço mal à minha família. Então, por isso eu estou legal na fita. E o Espírito Santo só vai convencer se for da vontade dele. Está lá em Romanos 9 também. Né? O Espírito Santo só vai convencer essa pessoa quando ele vier no coração dessa pessoa e abrir o olho dela e ela começar a enxergar o buraco que ela está caminhando. E vem também conhecer da justiça de Deus. Porque é inútil a gente falar de pecado e achar que isso vai sair impune, né? O Espírito Santo ele vem convencer do pecado, da justiça de Deus e do juízo. O juízo é que todos nós
seremos julgados. Agora, quem vive na graça já foi julgado lá junto com Cristo. Já morreu com Cristo e agora ressuscita com Cristo. Mas todos nós prestaremos conta, né? Uma vez que o pecado, ele traz a morte, né? Eu quero não me alongar muito, eu quero agradecer minha oportunidade.